Amados, alguém fez aniversário aí nesses dias que a gente não orou? Que a gente não tem aí orado? Não, né? Glória a Deus. Amém? Abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 10. E a chuva cai. É uma bênção ministrar com essa chuva caindo nesse telhado. A gente tem dificuldade de se ouvir. O pessoal está me ouvindo bem? Que eu não estou me ouvindo, mas glória a Deus. Lucas capítulo 10, versículo 25. Amém, a misericórdia? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou por outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro. Ele disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Senhor, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos pelo privilégio de estar na tua casa, na nossa Jerusalém, na Jerusalém do Senhor. E acreditamos que aqui é lugar de tratamento, de transformação, de aprendizado, de reconciliação, de resgate, Senhor. Lugar de milagre também. Lugar, Senhor, de famílias serem alcançadas, de vidas serem libertas. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite venhamos sair de toda a superficialidade do Evangelho, ó Deus, de toda a meninice espiritual, ó Pai amado, de todo o mundanismo, Senhor, e que venhamos voltar à essência, Senhor, das primeiras obras, do primeiro amor, do cuidado do Senhor sobre a nossa vida, ó Deus, do desejo e paixão pelas almas, Senhor, pelo desejo de fazer a tua vontade acima da nossa vontade. Que nessa noite, Pai, o Senhor venha nos confrontar, se necessário for, mas que com o confronto haja restauração, e que nenhuma alma, Senhor, ela se perca nessa noite. Pelo contrário, que nessa noite haja alegria nos céus,
por um pecador que se arrepende. Em nome de Jesus, Pai amado, pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo, Ele ministre em cada mente nesta noite, em cada coração, convencendo homens e mulheres, jovens e crianças, do verdadeiro caminho que é Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, assim oramos, que te agradecemos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, Deus colocou essa palavra no meu coração. Oh, glória. Oh, Senhor, tenha misericórdia. Deus colocou no meu coração essa palavra, que é uma palavra que tem falado muito forte no meu coração nesses dias, porque é um diálogo, um resgate que Jesus ele operou na vida de um homem que se aproximou dele e fez a Jesus uma pergunta. E diz a Bíblia, né? É muito clara a Bíblia quando fala que essa pergunta que o perito da lei foi fazer para Jesus foi uma pergunta com a motivação errada. Porque diz a Bíblia que era com a motivação de provar Jesus, de experimentar Jesus, de colocá-lo à prova. E a pergunta que ele fez foi a seguinte: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Repita assim comigo: a vida eterna, ela precisa todos os dias ser tomada à força. Nós falamos aqui na quarta-feira de que tem muitas pessoas acreditando uma vez salvo, salvo para sempre. Tem muitas pessoas acreditando que a obra que Jesus fez na cruz, ela foi tão perfeita que hoje ninguém precisa fazer mais nada. Mas nós não vemos isso na palavra de Deus. A gente aprende na palavra de que mesmo o Senhor tendo feito perfeita obra, nós devemos tomar posse, cuidar, zelar, abraçar aquilo que o Senhor ele conquistou para nós. E esse homem que se aproximou de Jesus, ele tinha conhecimento de quem era Jesus, ele conhecia a palavra de Deus. Só havia um porém na vida dele: ele não vivia aquilo que ele pregava, ele não vivia aquilo que ele tinha conhecimento, ele não praticava aquilo que lhe era ensinado. E hoje, nos dias de hoje, nós temos visto uma igreja, um povo, um contingente de pessoas que tem dificuldade de praticar aquilo que lhe é ensinado. E o interessante é que Jesus fala para ele assim: faze isso e viverá. Repita comigo: faze isso e viverá. E aí o Espírito Santo falou comigo: porque tem muitas pessoas doentes, enfraquecidas e morrendo. Porque a nossa vida, o estar bem, não depende do que Deus faz por nós, depende do que a gente faz em relação àquilo que o Senhor nos ensina. A nossa vida em abundância tem a ver com o verbo Jesus sendo vivido por cada um de nós. Hoje é noite de ceia, e Jesus, quando deu o pão para cada discípulo, o Senhor não estava fazendo com que eles participassem de um momento religioso. O Senhor estava querendo introduzir dentro dele a essência de Jesus, que é a essência do Evangelho, para que eles pudessem ter uma vida diferente, escolha diferente e atitude diferente. Quando eu decido ser aquilo que Jesus preparou para eu ser, eu tenho vida dentro de mim. Amém? Eu tenho vida dentro de mim. A vida de Deus nessa noite precisa fluir em você. Mas você precisa abandonar os seus conceitos e acreditar que é na prática, nas coisas simples do seu dia a dia, que Deus ele vai te abençoar e você vai se tornar uma bênção. Fale para essa pessoa que está do seu lado: você foi chamado para ser uma bênção. E aquele homem, ele ali ouvindo Jesus falar para ele: faça isso e viverá. Aí Jesus falou para ele:
Aliás, ele falou para Jesus: Senhor, mas eu pratico isso já há muito tempo. Amo a meu Deus, amo a meu próximo. E o Senhor ali, eu creio que olhou bem nos olhos dele. Aquele olhar que diz assim: será que você está fazendo isso mesmo? Será que você não está se enganando, vivendo o evangelho que você escolheu? E ali ele se justificou através da frase: mas quem é o meu próximo? E o Senhor ali contou uma parábola, que é a parábola do bom samaritano, que é linda demais. E o Senhor quis ensinar para cada um de nós algumas verdades importantes, para que a gente venha romper com a religiosidade, com alguns costumes, com alguns hábitos, com a superficialidade da nossa vida, para que a gente seja realmente recebido na eternidade do Senhor. O Senhor não quer só você, amado, dentro de uma igreja, ouvindo uma palavra, participando de um culto. O Senhor te projetou para a eternidade. Mas adentrar a eternidade é uma escolha muito pessoal. É aquele que decide viver a realidade de Deus todos os dias na sua vida. Isso não é tarefa fácil, mas é cumprir o chamado que Deus tem para nós. Repita comigo assim: eu preciso viver a realidade que Deus tem para mim. E uma das coisas que o Jesus ensinou através dessa parábola, que ele conta que um homem descia de Jerusalém para Jericó, e nesse caminho, sem conseguir atingir o seu alvo, ele foi ali assaltado, espancado, ficou à beira do caminho quase morto. E ali ficou abandonado. Aí descia, passava pelo mesmo caminho o sacerdote, que o viu, mas andou de maneira distante, deixou ele lá, não fez nada por ele. Depois veio um levita, até vir o bom samaritano e oferecer para aquele homem toda a ajuda que ele precisava. Mas o Senhor quis nos ensinar o seguinte: que o amor a Deus e o amor ao próximo precisa fazer parte da minha realidade. O amor a Deus e o amor ao próximo precisa fazer parte da minha realidade. Por quê? Porque isso é evangelho. Hoje, o amor de muitas pessoas tem se esfriado. Hoje, as pessoas estão na igreja pelos seus problemas. Mas quando o Senhor fala essa parábola, o Senhor fala que o estar em Jerusalém, repita assim: aqui é a minha Jerusalém, a casa de Deus, a presença de Deus. O estar em Jerusalém é estar participando de uma missão. Jesus, quando fala a parábola, fala que o estar em Jerusalém é estar participando de uma missão. Uma missão de resgate, uma missão de dar algo para alguém. Uma missão de transbordar a vida de Deus sobre alguém. E nós só podemos fazer isso se o amor que a gente tem por Deus fluir também no horizontal ao nosso próximo. Hoje as pessoas estão indiferentes, não estão nem aí. Hoje alguns crentes falam assim: eu vou orar. Mas, amado, muitos nem oram. Essa frase parece que virou, né, como é que se diz? Uma gíria, né? Uma gíria entre os crentes, né? Um clichê. Eu vou orar. E não ora. O amor a Deus, ele só é verdadeiro quando também amamos o nosso próximo. E nós precisamos nos lembrar numa noite de Santa Ceia que sem amor a Deus e ao nosso próximo, a gente está muito longe do verdadeiro evangelho. E nós estamos nos comportando como aquele perito na lei. Entendemos sobre Deus, ouvimos sobre Deus, falamos sobre Deus, mas não vivemos Deus. E o propósito de Jesus ter te resgatado é para que você seja a expressão do amor de Deus. O Senhor não quer só que você saiba que alguém te ama, mas que você também ame alguém. Que você também se entregue para alguém. Que você também manifeste essa vida de Deus que Ele resgatou para você. Que diz lá 1 Pedro que não foi com coisas corruptíveis como ouro, prata ou pedras preciosas que o Senhor nos resgatou da nossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Jesus.
O sangue foi derramado por amor. E a minha vida precisa ser por amor também. Repita assim: eu preciso viver a minha realidade amando. Amém? O Senhor, quando ilustra a parábola do bom samaritano, Ele quis mostrar que por onde eu andar, eu tenho que estar envolvido por esses 2 mandamentos. Repita assim: por onde eu andar, eu tenho que estar comprometido com esses 2 mandamentos. Aí eu te pergunto: o que é um mandamento, meu amado? Mandamento é uma ordem. Mandamento é um imperativo. Mandamento é algo que não é negociável. E é isso que o Senhor, Ele quer que a gente tenha em mente na nossa realidade. Que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao meu próximo como a mim mesmo. Aonde eu estiver, eu tenho que manifestar esse amor. Mesmo que o caminho por onde eu andar, saindo de Jerusalém para Jericó, que talvez seja a sua casa, o seu trabalho, o seu lugar aonde você está batalhando por algo, independente da geografia, você não pode esquecer da sua missão e do seu compromisso com o imperativo que Deus entregou para todo aquele que crê nele. Ame a Ele e ame ao teu próximo. E aquele homem, ele tinha dificuldade de entender isso. Talvez em Jerusalém ele amasse, talvez dentro da casa dele ele amasse, mas em algum lugar ele não conseguia amar, ele tinha dificuldade de entender. Fale para a pessoa que está do seu lado: quando eu amo o meu próximo, eu estou deixando um legado. Hoje, o que a gente vê aí no mundo de mais gritante? Violência, traição, corrupção, infidelidade, né? Tudo isso que envolve relacionamento, a gente vê mentira, tragédia. Hoje, os maiores crimes que acontecem são crimes passionais, crimes que envolvem relacionamento. Hoje, o mundo está deixando aí um rastro de perdição, de destruição. Mas você como igreja, você como aquele que se diz conhecer a palavra, conhecer a Deus, qual é o legado que você está deixando? Será que você está disposto, né, a ser uma pessoa que vai fazer uma caminhada diferente? Ou você é aquela pessoa que está vendo o rastro de morte acontecendo, as trevas operando, pessoas sendo prejudicadas, maltratadas, desiludidas, sem esperança, sem fé, clamando, precisando de ajuda, e você está passando de largo? Porque talvez o seu interesse pessoal fale mais alto do que a tua missão. Talvez aquilo que está no teu coração como um problema que está te assolando é mais importante do que a tua missão. Mas Jesus falou: aquele que cumpre a missão, ele vive. Não é aquele que se resolve em Deus, mas aquele que cumpre a missão. Tem muitas pessoas que pensam: a minha missão é estar em comunhão com Deus e buscar aquilo que Deus tem para mim. Mas eu vou te falar uma coisa: o que Deus tem para você, você já sabe. Quer levar esse amor, quer falar desse amor, quer transmitir esse amor. Esse precisa ser o seu legado. E Jesus falou: quando a gente entende isso, a gente passa a viver. Mas o contrário também é verdadeiro. Se a gente não cumpre a missão, a gente começa a adoecer espiritualmente, a gente começa a morrer, a gente começa a perder a alegria. Não é o pecado de se envolver com alguma coisa de lá de fora que vai te matar. Muitas vezes a Bíblia fala: aquele que pode fazer o bem e não faz, peca contra Deus, quebra os mandamentos. Isso é muito sério, porque amar o nosso próximo não é uma escolha, é um imperativo de Deus. Ninguém escolhe amar, todos precisam decidir amar. Jesus, ele decidiu te amar, decidiu me amar, decidiu se entregar. E isso é evangelho. Evangelho é decisão,
Evangelho é você estar disposto a fazer até o que você não quer fazer. Sabe quando você tem que amar alguém, mas o seu coração está fechado para essa pessoa? Porque você se lembra que foi maltratado, humilhado, caluniado, criticado, que você recebeu uma cara feia, um bico. O nosso coração se fecha, mas a nossa mente, que oferece um culto racional a Deus, ela fala pra gente: ame. Independente de qualquer coisa, ame. Independente de qualquer situação, ame. E quando a gente decide amar, independente dos sentimentos, porque amor não é um sentimento, é uma atitude, nós ali começamos a experimentar uma abundante vida de Deus sobre nós. Uma abundante vida de Deus sobre nós. E eu tenho visto a igreja do Senhor, não falo só aqui a nossa igreja, mas eu falo a igreja do Senhor, às vezes conversando com alguns pastores, a gente tem visto como a igreja, ela tem entrado no nível de apatia espiritual, de frieza espiritual. E isso não tem nada a ver, amados, com as trevas. Nem sempre tem a ver com as trevas. É porque hoje há muita negociação e pouca obediência. Nós precisamos entender que aquilo que é um mandamento, nós temos que fazer. Não temos que orar, temos que fazer. Não temos que esperar ter vontade, temos que fazer. E quando nós começamos a negociar a nossa vida, a nossa responsabilidade, nós começamos a adoecer espiritualmente. Aquele perito da lei, embora ele estava bem vestido, bem apresentável, era uma pessoa ali de renome, uma pessoa considerada por muitos, mas Jesus, quando olhava para a vida dele, via que era uma pessoa doente, uma pessoa que precisava de ajuda, de mudança. E nós precisamos essa noite pedir ao Senhor: Senhor, que ao estar à tua mesa, à tua ceia, nós sejamos curados, nós sejamos restaurados, nós sejamos resgatados, em nome de Jesus. O problema da nossa geração hoje, eu falo dos cristãos hoje, é que muitas pessoas sabem muito sobre Deus. Hoje há muitas portas e meios de comunicação que geram em você informação. Nós temos aí o nosso grupo, né, da igreja. Eu vejo ali os irmãos postam versículo, frases, né, poemas, vídeos. Isso tudo é maravilhoso, eu também faço isso. Mas muitas vezes nós falamos mais sobre do que nós vivemos. Muitas vezes nós somos ávidos, rápidos em ter uma resposta sobre algo, mas somos lentos demais e às vezes negligentes demais em praticar um pouco daquilo que nos foi ensinado. E a vida de Deus, ela flui em nós quando nós estamos mais dispostos a praticar do que somente ouvir. Repita comigo assim: quando eu decido praticar, eu busco vida para a minha vida. Amém? Jesus, ele ensinou isso através dessa parábola. E quando Jesus ali colocou naquele ensinamento 2 personagens que tem a ver com a igreja, tem a ver com aquilo que acontece na casa de Deus, na Jerusalém de Deus, é algo muito interessante para nós. Jesus quis dizer que está em Jerusalém, repita assim: está em Jerusalém, precisa me tornar uma pessoa diferente, com um novo coração. Vamos ler o versículo 31 novamente? Diz assim: aconteceu estar descendo a mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Ou seja, eram pessoas que cultuavam a Deus como eu e você, que estavam na casa de Deus como eu e você estamos hoje. Só que o coração deles não era igual
ao Deus de Jerusalém, ao Deus da casa, ao Deus do povo. Era um coração totalmente igual às pessoas que não conhecem essa realidade de amor e que não receberam esse mandamento de amor como eu e você. E amados, a Bíblia fala que o nosso coração, ele tem que estar guardado no Senhor. Se você não guardar o teu coração em Deus e não expor o teu coração todos os dias para Deus, ele vai ser contaminado. Ele vai ser moldado por aquilo que está acontecendo lá fora. Há muita pressão lá de fora por aqueles que estão aqui dentro. Mas nós temos um escape, nós temos um lugar de refrigério, que é a presença de Deus. Quando nós buscamos a presença do Senhor, o quarto secreto, o nosso coração é tratado. O nosso coração, ele é limpo. O nosso coração, ele é moldado. E o Senhor não quer só que você ouça a palavra, mas que a palavra, ela modele o teu coração. Porque o Senhor sabe o que você vai encontrar lá fora. As adversidades, o perigo, a dificuldade, os gritos de socorro. Talvez até dentro da tua casa há um clamor sendo levantado. Talvez na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, há alguém precisando de ajuda. Alguém precisando de uma palavra, alguém precisando de uma mão estendida, alguém precisando de vida, porque está quase morrendo. E se o seu coração não for tratado em Jerusalém, você vai ser uma pessoa indiferente. Você vai ser uma pessoa que não vai poder oferecer para outro a vida de Deus. E quanto mais você se doa, mais você recebe. Quanto mais você transborda, mais Deus te enche. Fala para a pessoa que está do seu lado: você precisa ser um vaso que transborde a vida de Deus. Amém? Você precisa ser um vaso que transborde a vida de Deus. Nós não podemos ser aquele vaso que só recebe da vida de Deus e a gente não dá para ninguém. E muitas vezes o Senhor trava algumas coisas na nossa vida, porque a nossa vida, a abundância da nossa vida cristã está em cumprir o chamado de Deus, o propósito de Deus. E quando a gente não cumpre o propósito, muitas vezes a gente começa a ficar atado. A gente começa a ficar sem vida, sem satisfação, sem prazer. A gente começa a ficar incomodado. E o Senhor, Ele quer verdadeiramente nessa noite restaurar a minha vida e a tua vida. Ele não quer que você seja uma pessoa de aparência, de que é, mas que você tenha verdade dentro de você. Porque Deus, Ele habita aonde há verdade. Deus se manifesta onde há verdade. Repita assim comigo: o Deus da verdade, Ele liberta, Ele cura e Ele gera milagres. Amém? O Senhor, Ele falou algo interessante para aquele jovem. Você precisa amar o seu próximo. E todos nós temos o nosso próximo. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Fala para ela assim: o seu próximo é todo aquele que se aproxima de você, que cruza o seu caminho. Amém? Independente do seu caráter, independente da sua espiritualidade, independente do tratamento que essa pessoa tem para com você, independente da vida dela ser totalmente torta, independente de qualquer coisa, o seu próximo é todo aquele que se aproxima de você. E o que o Senhor falou para aquele jovem? Ame essa pessoa. Ame essa pessoa. Quando nós amamos, nós estamos arando a nossa terra para que o Senhor possa derramar algo sobre a nossa vida. Essa chuva que cai, ela não é boa para a gente que está aqui, né? Que depois tem que ir embora. Mas para a terra que tem uma semente ali plantada, é maravilhosa. Porque vai preparar a terra. Podemos dizer que amar, decidir amar é isso. Quando você decide amar, você está preparando a terra. E o Senhor olha para a tua terra e fala assim:
há preparo neste lugar. Então eu posso fazer aquilo que eu tenho que fazer. O Senhor está procurando territórios cheios de amor. Geografias aonde a terra tem amor e não espinhos. Tem muita gente vivendo em território cheio de espinhos, colocando espinhos também naquele território, porque não quer amar, porque fica olhando, né, o caráter da pessoa. Ah, esse é digno, esse não é digno. Esse eu posso amar, esse aqui eu vou pensar. Ah, esse eu amo, esse aqui eu vou orar para Deus me dar graça para me amar. Não, amada, onde na Bíblia você encontra respaldo para isso? Amar é uma decisão. E aquele que ama está com a tua terra preparada para receber algo de Deus. Amém? Aquele que ama está com a sua terra preparada para receber algo de Deus. Então, todo aquele que cruzar o seu caminho é o seu próximo. E isso não tem nada a ver com a atitude dessa pessoa. E todo o caminho por onde você anda e decide amar, você está deixando um legado, mostrando algo diferente. Aquele sacerdote, quando ele viu aquela situação e ele não fez nada para mudar aquela situação, ele estava deixando um legado. O que ele estava deixando? Como um exemplo para as pessoas de que não valia a pena você se importar com o próximo. Valia a pena amar a Deus somente. Agora, amar o próximo era negociável. Ele estava ali colocando um parêntese naquilo que o Senhor tinha ensinado para ele. Fala para a pessoa que está do seu lado: você precisa deixar um legado, de acordo com a palavra, por onde você passar. Amém? Se eu tenho a oportunidade de ajudar e não ajudo, a minha condição é pior do que aquele que eu julgo está morto. Aquele homem não foi ajudado pelo sacerdote, pelo levita, porque eles acharam que ele estivesse morto. E quando a gente não ajuda alguém, há um julgamento dentro de nós. Nós nos considerando melhores, nós achamos que aquela pessoa não é digna. Nós começamos a assumir uma posição que não é nossa, que é a posição de juiz. A Bíblia fala assim: há um só juiz e legislador entre os homens, Deus. Nós não somos juízes de nada e nem de ninguém. Quando a gente começa a julgar situações e pessoas, a gente perde a oportunidade de amar. Porque muitos não conseguem amar porque decidiram julgar primeiro. Como aquele sacerdote, como aquele levita. E na casa de Deus não é lugar de julgamento. A casa de Deus é lugar da gente manifestar o amor de Deus, a vida de Deus. Ah, mas só dentro da casa de Deus? Não. Aonde você estiver, por onde você andar, você tem que manifestar esse amor. Fale para essa pessoa que está do seu lado: pare de julgamento. Saia da cadeira do julgamento e decida amar. Amém? Abra a palavra de Deus lá em Apocalipse capítulo 3. Meu Deus. Apocalipse 3. Versículo 1 diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Sardes escreveu: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora.
a hora em que virei contra você. Então a palavra de Deus, ela é bem clara acerca da superficialidade, acerca daqueles que vivem de aparência, daqueles que têm fama e aparência de que vive, mas está morto. E aqui diz que Deus julga se você está vivo ou morto pelas suas obras, pela responsabilidade da sua missão. Se você se omite em ser o que Deus quer que você seja, você está caminhando em caminhos de morte. Mas se você pratica aquilo que Deus quer que você pratique, você está caminhando por caminhos de vida. E Deus, Ele vai no final te aprovar, te recompensar por aquilo que você está falando e fazendo. Abra lá também 1 João capítulo 4. Primeiro livro de João capítulo 4, versículo 20. Diz assim, capítulo 4, versículo 20 e 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Isso é algo muito sério, amados. Nós precisamos amar o nosso próximo, porque quando amamos a Ele, que estamos vendo, nós estamos amando a Deus, que a gente não vê. E tem muita gente fazendo o contrário, dizendo que ama a Deus, mas odiando as pessoas. Odiar não é quando você fala, mas quando você deixa de agir em prol do teu próximo. Quando você deixa de fazer aquilo que você poderia estar fazendo por essa pessoa. Você está manifestando ali o contrário do amor. E Deus, Ele está vendo todas as coisas. Fala para a pessoa que está do seu lado, é necessário você amar. Porque na visão de Deus, aqueles homens, o sacerdote e o levita que passou por aquele lugar e não fez nada pelo próximo, eles tinham toda uma postura, mas eles não eram verdadeiros sacerdotes e levitas aos olhos de Deus. O que respalda a minha vida como pastora diante de Deus não é a minha posição, mas é as obras que eu pratico. É a maneira como eu lidou com as pessoas que Ele coloca no meu caminho. Se você tem posição, mas você não tem obras de acordo com a tua posição, a Bíblia fala, nós vamos ser removidos dessa posição. Nós vamos ser cobrados dessa posição. Se você é um crente, se declara crente, mas você não tem obras, você não tem atitude de acordo com isso, você vai ser removido dessa posição. Então nós temos que nessa noite pedir ao Senhor, Senhor, nos arranque daquilo que é aparente e nos torne verdadeiros na nossa essência, para que a gente venha verdadeiramente agradar o teu coração. E a Bíblia fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando nós somos verdadeiros para com Deus, Ele faz coisas maravilhosas na nossa vida. Deus, Ele age em nosso favor. Fale para a pessoa que está do seu lado, você precisa ser mais verdadeiro diante da presença de Deus, porque Jesus está voltando para buscar a verdadeira igreja. Amém, amados? Se o que eu faço ou exerço não recupera alguém, não ajuda alguém, não promove alguém, não traz de volta alguém, não gera vida em alguém, eu não sirvo para servir. Eu não sirvo para ser chamado de servo bom e fiel. Há uma parábola que Jesus ele contou lá em Lucas 12:47, e que fala assim: aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, receberá a punição do Senhor. E Deus, Ele não quer que você seja punido, mas que você seja recebido
com muito louvor, muita festa, muita alegria, porque nós estamos aqui para combater o bom combate, mas estamos aqui para, depois de passar tudo isso, poder falar assim: Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Obrigado, Senhor, porque eu decidi confiar em Ti, aprender contigo, caminhar contigo. E o Senhor me abençoou, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me encorajou, o Senhor me sustentou. Fala para a pessoa que está do seu lado: você precisa entender que a tua vida precisa valer a pena. E quem vai fazer a sua vida valer a pena? É o Senhor? Não, é você mesmo. Você precisa estar disposto a fazer a sua vida valer a pena. Você precisa fazer com que a sua vida ela seja reconhecida nos céus como uma pessoa verdadeira em Deus. Não adianta aqui na terra a gente buscar aparência, títulos, posições. Tem muita gente hoje buscando isso. Até na empresa que a gente trabalha, as pessoas correm atrás disso. Promoções, serem vistas, serem aceitas, sendo recebidas, né? As pessoas da rede social gostam de receber, né, trocentas curtidas de tudo. Parece que isso faz com que o ego da pessoa fique melhor. Hoje o mundo busca isso. Mas será que no coração da igreja hoje há um desejo de se preocupar naquilo que o Senhor da igreja pensa a nosso respeito? Será que o Senhor, olhando para nós essa noite, Ele vai conseguir encontrar um culto a Ele, uma adoração a Ele, que vai muito mais além do que palavras? Ele vai ver verdade em nós, vai ver essência em nós. Aquele homem da parábola, talvez ele gastou anos da vida dele aprendendo sobre Deus, mas chegou o momento que Jesus falou: de nada valeu o aprendizado se você não se dispôs a colocar na prática tudo isso. O Senhor não vai te cobrar, não vai cobrar a igreja conhecimento, mas vai cobrar a prática. Amém, amados? O Senhor não vai cobrar de nenhum de nós o quanto a gente sabe da palavra, mas o quanto a gente viveu a palavra. E o viver a palavra está totalmente ligado em ajudar aquele que está caído a se levantar, a trazer de volta para a casa do Pai aquele que um dia foi embora, a colocar um bálsamo naquele que está ferido. Pergunta a essa pessoa que está do seu lado: como foi a sua semana? Quem você conseguiu levantar nessa semana? Quem você conseguiu trazer de volta? Hoje no Evangelho há uma frase que a gente ouve muito, que é de homens, não de Deus. Que Deus quer ver vasos cheios. Mas quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou comigo: eu não quero ver vaso cheio, eu quero ver vasos vazios. Porque quem está vazio está manifestando humildade para ser cheio. Ou quem está vazio é porque já deu muito. E o Senhor falou para mim: Andréia, eu não te quero cheia, eu quero te encher todos os dias para que você possa transbordar. Porque que adianta estar cheio se a gente não dá para ninguém, se a gente não faz algo por alguém, se a gente não ajuda alguém, se a gente não se importa com o nosso próximo, se a gente não transmite a vida de Deus? Então hoje muitos estão buscando ser cheio, mas para que você quer ser cheio? Na verdade, a nossa preocupação tem que ser em ajudar alguém, porque ali, mesmo que você esteja vazio, Deus vai te encher naquela hora, porque Ele é o maior interessado em derramar a vida dele sobre alguém. E quantas vezes eu já vivi isso na minha vida, de ir visitar alguém, de ir falar do amor de Deus para alguém, e ali eu me senti vazia, mas ao mesmo tempo eu percebi a presença do Espírito Santo me enchendo ali, porque eu estava cumprindo uma missão.
Talvez você esteja vazio hoje, não porque Deus não te encheu, mas talvez você esteja vazio porque você está longe da missão, daquilo que Deus confiou para você. Fale para a pessoa que está do seu lado nessa noite: você tem que ser um vaso novo diante do Senhor. Amém? E toda vez, amados, que nós nos propomos a ajudar alguém, o nosso caráter é transformado. O nosso caráter é transformado quando a gente começa a ajudar alguém. Aquele homem, quando falou para Jesus: eu faço isso desde a minha mocidade, ele estava mentindo. Ele estava mostrando que o caráter dele estava defeituoso. Então, quando a gente cumpre a palavra, o nosso caráter ele vai sendo transformado. O Espírito Santo ele vai falando com a gente, vai modelando a nossa vida, vai trazendo direção, não só do lado de fora, mas do lado de dentro também. Vai nos mostrando a importância de a gente estar com a nossa vida ajustada diante de Deus. Fale para a pessoa que está do seu lado: você precisa se aproximar, chegar mais perto daquele que cruza o seu caminho. Amém, amados? Se aproxime mais. 2018 que seja um ano dessa igreja estar mais próxima do seu próximo. Que 2018 seja o ano da compaixão dessa igreja por aqueles que estão lá fora, por aqueles que estão dentro da nossa casa. Que esse ano essa igreja seja marcada por essa compaixão. O sacerdote e o levita olharam para aquele homem e achavam que ele estava morto, mas eles tiveram esse julgamento porque estavam distantes. Mas o bom samaritano, ele se aproximou, e ao se aproximar, ele via que aquele homem não estava morto. E como é que fica uma pessoa que não está morta, mas está espancada porque foi assaltada e abandonada? A pessoa fica gemendo de dor. Quando eu fazia estágio lá no Miguel Couto, chegava muita gente acidentada, principalmente de moto, muita gente acidentada nas madrugadas. E quando as pessoas chegavam ali vivas, né, quase mortas, mas ainda vivas, elas ali estavam agonizando de dor, chorando, gemendo de dor, pedindo pelo amor de Deus para que a gente ajudasse elas ali a se libertarem daquela dor. E aquele homem, bom samaritano, ele quando se aproximou, ele pôde ouvir o clamor que existia naquela alma. Amados, do nosso lado há almas clamando, pedindo socorro. Há muitas vidas que estão cruzando o nosso caminho, precisando de ajuda. Às vezes nós queremos julgar, ver de longe, acusar, mas quando nós chegamos próximo, a gente vê que aquela pessoa está daquele jeito porque ela está precisando de um socorro, e que nós temos condições de dar muito àquela pessoa. Fala para a pessoa que está do seu lado: você precisa ser uma pessoa cuja marca seja a compaixão. Qual era o nome daquele homem, do bom samaritano? Qual era o nome dele? Pergunta ao seu irmão: qual era o nome dele? Não diz a Bíblia. A Bíblia só fala da origem dele e fala do caráter dele. E essas duas coisas precisam existir na minha vida. Eu preciso ser reconhecido pela minha origem. Eu sou uma cristã. Eu preciso ser reconhecido pelo meu caráter. Eu não tenho que ser reconhecida: é a pastora Andréia. Não. Como aquele sacerdote, o que adianta a gente ter uma posição se a gente não tem uma origem e a gente não tem um caráter? Hoje o mundo quer ver a tua origem e o teu caráter. E quando você tem origem, tem caráter, você também tem vinho e tem azeite. Você tem alegria, você tem o Espírito Santo, você tem unção. O segredo de você ser uma pessoa alegre e uma pessoa cheia do Espírito Santo é em você buscar ter uma origem e ter um caráter. Isso vai fazer a diferença.
É isso que o mundo precisa. É isso que a tua casa precisa. É isso que essa igreja precisa. Que hajam pessoas aqui que tenham origem, originalidade, verdade, naquilo que fazem, naquilo que são, e que tenham caráter. Duas coisas que você não encontra aí no mundo, mas Deus quer encontrar em mim e em você: origem e caráter. Quem é aquela pessoa? Eu não sei o nome dela, mas eu sei que ela tem originalidade. Ela é cristã e ela tem caráter. Isso não tem nada a ver com aquilo que você passa. Isso é algo que todo aquele que verdadeiramente confessa a Jesus precisa ter. Confessar a Jesus e ter Jesus precisa significar para nós ter origem e ter caráter. Porque quando o Senhor encontrar isso na nossa vida, Ele vai derramar da alegria, que é o vinho, e vai derramar do azeite, que é o Espírito Santo de Deus. Hoje o Espírito Santo, Ele está aqui. Hoje a presença de Deus está aqui nesse lugar. Mas Ele está procurando, mais do que falar algo para você, é te levar a construir uma história diferente, deixando um legado. O teu rastro em 2018 tem que ser um rastro diferente, um legado diferente. Você não pode ser aquela pessoa: eu estou precisando, eu não estou bem, não dá para mim, eu tenho que me fortalecer para me poder ajudar. Não, amado, não há mais tempo para isso. Porque nós lemos aqui em Apocalipse 3: eu conheço as suas obras, eu sei que tem aparência de que vive, mas está morto. Nós temos que decidir romper nessa noite com a mentira de sermos um vaso cheio. Amém, amados? Muitos carregam essa mentira de ser um vaso cheio, mas na verdade estão vazios, estão precisando da vida de Deus fluindo dentro delas. Fala para a pessoa que está do seu lado: você precisa nessa noite romper com a mentira do vaso cheio. Você precisa de mais de Deus, e o seu próximo precisa de você. Amém? Para a gente encerrar, o que aquele bom samaritano fez na ferida daquele que estava caído? Repita assim: ele atou as suas feridas. O que significa atar as feridas? Repita assim: significa cobrir. Pegou um pano, embebedou lá com talvez o azeite e colocou sobre a ferida. Isso mostra também o caráter cristão, que é um caráter que não expõe as feridas do próximo, que não expõe o tipo de vida que aquela pessoa está vivendo. Hoje muitas pessoas estão encontrando pessoas caídas e estão jogando nas redes sociais, acusando, apontando o dedo, se afastando, julgando aquela pessoa como não digna de fazer parte do seu círculo de amizade. Mas a Bíblia fala que o bom samaritano, ele atou, ele cobriu aquela ferida, não para que aquela ferida por si só ela cicatrizasse, mas como alguém que pudesse ajudá-lo a se recuperar. E esse é o papel da igreja. Nós fomos chamados para podermos atar as feridas do nosso próximo. Se a pessoa está ferida, nós temos que atar as suas feridas, dando a elas um pouco do muito que a gente tem recebido, dando a elas um pouco da vida de Deus que tem fluído sobre nós. Quantos aqui têm conseguido sentir a manifestação de Deus nos cultos neste lugar? Então, amado, se você tem conseguido sentir isso, você tem algo de Deus a dar para alguém. E eu te convido nessa noite a ficar de pé. Eu te convido nessa noite a ficar de pé. E nós vamos nos colocar diante de Deus. Vamos nos colocar diante de Deus como um vaso. Um vaso que quer nessa noite ser vasculhado. Vasculhado pelo Senhor.
como aquele que não quer mais superficialidade, mentiras, enganos, mas quer algo verdadeiro, algo que cause impacto nas suas vidas. Eu, como pastora, tenho orado para que essa igreja se torne uma igreja relevante nessa comunidade. Não queremos ser mais uma igreja, mas uma igreja relevante. Uma igreja que tenha originalidade e caráter. Uma igreja que não passa de largo daquele que está caído, mas que se aproxima, que se envolve, que ouve o clamor e que ali derrama o vinho e derrama o azeite. Nessa noite eu quero convidar todo o ministério da igreja a estar aqui na frente. Todos os obreiros, todos os diáconos a estar aqui na frente. Hoje é a primeira ceia de 2018. Aleluia. Hoje é a primeira ceia de 2018. Nós vamos fazer algo diferente aqui. Eu, como pastora, eu quero pedir, orar a Deus nesse momento, para que esse ministério aqui, cada obreiro, cada diácono, cada evangelista, esteja com o coração disposto a servir a Deus. Sabemos que cada um deles tem as suas dificuldades, mas eu oro nessa noite para que o Espírito Santo, Ele nos convença de que existe algo mais importante do que a nossa própria vida, que é a vida de Deus, o propósito de Deus, o reino de Deus. Nós somos separados neste lugar para servirmos ao Senhor dos Senhores. Nós somos chamados pelo Deus Todo-Poderoso para manifestarmos a essência desse Deus. E a palavra de Deus, ela diz nessa noite que aquele bom samaritano, ele atou a ferida. Mas lá em João 11 diz que quando Jesus ressuscitou a Lázaro, houve algo diferente. No lugar de atar, Jesus falou: desatai-o e deixai-o ir. Então nessa noite eu quero declarar sobre cada um de vocês, cada obreiro, que vocês serão nessa noite desatados pelo Senhor. Desatados pelo Senhor, para que vocês possam atar as feridas daqueles que vão estar entrando neste lugar, cruzando a nossa vida, esse ministério, em nome de Jesus, que vocês não sejam espectadores daquilo que está acontecendo à nossa volta, mas que vocês sejam um instrumento de vida. Porque para isso o Senhor nos chamou, para sermos instrumento de Deus. A vida de Deus sobre nós. A vida de Deus sobre nós. A vida de Deus sobre nós. E o Espírito Santo, Ele quer usar a cada um de nós.
cada um de nós, para desatar as vidas. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, Espírito Santo. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, que haja na vida desta mulher e deste homem azeite e vinho, alegria e unção, para cumprir os teus propósitos, Senhor. Que ao comer deste pão, Senhor, nós possamos estar reafirmando o nosso compromisso, Senhor, com o rebanho que o Senhor colocou nas nossas mãos, Senhor. E ao comer deste pão, Senhor, estejamos, ó Pai, morrendo para nós mesmos e vivendo para Ti. Importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Importa que o Teu nome seja glorificado. Oh, manarabalachederebai, derabalabaçoderebai, araxederebaias. Que toda paralisia espiritual, ela seja agora repreendida do nosso meio. Toda mão atrofiada, que ela receba cura. Oh Deus, em nome de Jesus, 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 vamos comer todos juntos o pão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cada obreiro, cada diácono vai dar um cálice para uma pessoa que está aqui na igreja. Para um próximo seu que está aqui na igreja. Pode sair e distribuir um cálice só, o outro fica com você.
Fique próximo a essa pessoa que você der o cálice. Aleluia. Aleluia, Deus. Pega, Edgar, outra bandeja de pão e serve. Vou esse lado aí. Alguém ficou sem o pão desse lado? Quem ficou sem o pão? Todos pegaram no pão? Todos pegaram no pão? Alguém ficou sem o pão, assim o cálice? Pegaram o cálice? O cálice aqui para Bianca. Jaelson pegou? Jaelson também pegou? Amém. Amém. Nós queremos dizer nessa noite que nós existimos neste lugar para servir. Nós existimos neste lugar para servir. Nós existimos neste lugar para servir. E Jesus, ele falou lá em Mateus 26, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e ele repartiu entre os seus discípulos e disse: tomai e comei deste pão que é a minha carne, que eu dou em sacrifício por cada um de vocês. O Senhor nos deu do pão para que a gente compartilhasse da vida dele. Levante esse elemento que é o pão e ofereça ele ao Senhor e agradeça a ele. Pai, obrigado. Obrigado por me tornar participante da tua vida, da tua essência. Obrigado, Senhor, por me convidar, por tamanha honra. Eu não sou aquilo que o mundo diz que eu sou. Eu sou tudo aquilo que o Senhor projetou para mim ser. Eu sou aquilo que Deus escolheu para mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a essência de Deus em mim. Oh, aleluia. E que nessa noite, você que tem vivido dias de opressão, depressão, cativeiro espiritual, nessa noite o Senhor te chama a uma liberdade neste lugar. O Senhor quer fazer essa igreja livre. Você precisa viver em liberdade. Oh, alabanarabalachei nerebaias. Oh Deus, nós chamamos, Senhor, e nós glorificamos o teu nome, Senhor. Nós consagramos a ti esse elemento, Senhor, que representa a tua carne, a tua vida em nós, a tua vida em nós, a tua vida em nós. Vamos comer todos juntos. Vamos comer todos juntos. Vamos comer todos juntos. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, nós queremos ter as marcas de Cristo em nós. Queremos ter a marca de Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Erga o teu cálice, meu amado. Erga o teu cálice. O Senhor falou: este é o cálice da nova aliança. Esse é o cálice da nova aliança, que representa o sangue que foi derramado para perdão dos pecados. E todas as vezes que nos reunimos em nome dele, devemos anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Esse momento você tem que se lembrar da morte do Senhor em teu lugar. Da onde você veio, para onde ele vai te levar até que ele venha. Até que ele venha. Repita assim: até que ele venha. Até que ele venha, eu viverei o poder desta aliança. Até que ele venha, eu viverei o poder desta aliança diante de Deus e diante do próximo, porque essa é a vontade do Pai. Oh Senhor, em nome de Jesus, aqui está esse cálice, Senhor. Oh Deus, que ao beber deste cálice, Senhor, a nossa aliança esteja ainda mais viva dentro de nós do que quando chegamos aqui neste lugar, Deus. Que todos os dias, ó Pai, nós possamos viver o poder dessa aliança, e que tudo à nossa volta e todos à nossa volta possam, Pai, experimentar o poder desta aliança, que é um poder sobre o pecado, sobre demônios, Senhor, sobre enfermidade, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos beber todos juntos. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Aleluia, Deus maravilhoso. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, ó Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, ó Pai. Aleluia. Aleluia, Deus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus. Seja engrandecido, Senhor. Seja engrandecido, Pai amado, nas nossas vidas, Senhor. Seja engrandecido na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Que o teu Espírito continue a preparar essa igreja até aquele grande dia. Até aquele grande dia, Senhor, aonde estaremos, ó Pai, frente a frente contigo, Deus. E conheceremos ao Senhor, assim como o Senhor nos conhece. Assentaremos à tua mesa, Senhor. O Senhor irá nos servir, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, bendito, bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração, meu amado, e declara que sim: Senhor, eis-me aqui para te servir. Eu não quero viver para mim mesmo. Eu quero viver para cumprir a tua vontade. Que a minha vida seja a expressão do teu amor, da tua alegria, da tua santidade, da tua justiça, da tua paz. Em nome de Jesus,
que o meu próximo venha a mim e que eu dê a ele mais de ti, mais de ti, mais de ti, porque Cristo Jesus habita em mim e por isso eu tenho esperança. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.